Ha! Olá, visitantes do Laboratório Fascinante. Hoje eu estava pensando a gente fazer umas questões da Olimpíada Internacional de Química, especificamente da de 2019, com o problema T3, que fala um pouco do cloreto de prata. Então, vamos começar. Botem seus EPIs, porque a gente vai começar a fazer um pouco de química aplicada. Então tá, o problema basicamente ele começa falando de uma lição de química do Gay-Lussac, que é muito interessante, e ele fala várias afirmações. E cada problema específico ele vê uma afirmação. Então, a primeira afirmação dele é: agora eu vou falar sobre o cloreto de prata, é um sólido leitoso branco que é facilmente obtido por botar um pouco de ácido clorídrico numa solução aquosa de nitrato de prata. Então, o primeiro problema é escrever a equação química balanceada. Então, isso é bem básico. Então, a gente vai ter nitrato de prata, que eu não sei se vocês sabem, mas ele é solúvel em água. Então, quando a gente bota ele em água, ele vira prata mais aquosa mais nitrato menos aquoso também. Até aqui tudo bem. E também quando a gente bota o ácido clorídrico em água, vou botar a água aqui como um reagente, ele vai formar o H3O+, e cloreto. Muito bem, até aqui nada muito avançado. Aí o que acontece? Quando o íon da prata aquoso encontra o íon cloreto menos aquoso, eles precipitam no sólido AgCl. Sólido. Entendeu? Até aqui, nada demais. Apenas química básica. Então, vou pegar aqui a minha toalha. Vou apagar isso aqui. Então, se a gente quiser fazer uma equação química geral, a gente só bota AgNO3 mais HCl, dando em água. Fiz água pequenininha aqui. Dando AgCl sólido mais nitrato, que vai estar aquoso, e também o H3O+, que é o ácido aquoso. Então tá, esse é isso aqui. Então a gente vai botar o nitrato, vai botar o ácido e vai ter o cloreto de prata que vai precipitar. Eu vou apagar aqui e aí a gente vê o próximo. Afirmação B. Esse sal não tem gosto porque ele é insolúvel. E então pede para a gente calcular a solubilidade do cloreto de prata em água a 298 Kelvin em mol por litro. Isso também é bem básico aqui nas informações que o problema deu pra gente. Ele fala que o pKs, que seria o menos log da constante de solubilidade, é igual a 9,7. Então, só com isso a gente já consegue calcular. Porque o que é o Ks? O Ks é a constante de solubilidade. E então... tá. Corte. Tá. Então, o que é o Ks? O Ks ele vai ser a constante de equilíbrio da solubilidade do cloreto de prata.
Então, o que seria a solubilidade do cloreto de prata? A gente tem aqui o cloreto de prata sólido, aí a gente bota na água, aí ele dissocia em Ag mais aquoso, mais cloreto menos aquoso. Então, é basicamente essa reação. Então, qual seria a constante de equilíbrio dessa reação? A constante de equilíbrio dessa reação vai ser os produtos sobre os reagentes, né? Seria a atividade dos produtos sobre a atividade dos reagentes. Aqui a gente pode botar já em concentração. Seria a concentração de Ag+, vezes a concentração de cloreto. Então, cadê a minha toalhinha? Aqui também nada de novo. Aí ele falou que o pKs é 9,7. Então, a gente vai ter, se o pKs é 9,7, a gente tem que o menos log do Ks é igual a 9,7. Então, quando o log não tem nada, aqui a base é 10. Então, a gente pode passar esse menos para cá. Então, passando para cá, o 10 elevado a menos 9,7 é igual ao Ks. Então, 10 elevado a menos 9,7 é o nosso Ks, que vai ser igual à concentração de prata mais vezes a concentração de Cl menos. Até aqui também nada de novo. Só que aí o que a gente pode fazer? Quando a gente bota o sal na água, não vai ter mais cloreto do que prata, porque o sal ele vai estar lá no arranjo cristalino dele, e toda vez que um mol de AgCl dissociar, vai ter um mol de Ag+, e um mol de Cl-. Então, a concentração de Ag+ tem que ser igual à concentração de Cl-. Dessa forma, a gente, por exemplo, eu vou dizer aqui que Ag+ igual a Cl-. Então, indo aqui um pouco mais para baixo, 10 menos 9,7 vai ser igual a Ag mais ao quadrado, porque o cloreto ele vai ser igual a Ag+, então vai ser Ag+ vezes Ag+, que é concentração de prata ao quadrado. Então a gente passa isso para cá, que a gente passa esse 2 como raiz. Então no final a gente vai ter que a concentração de Ag+ vai ser igual a raiz de 10 a menos 9,7. Foi. Então, no final, a gente vai ter que a nossa concentração de prata, se você fizer seus cálculos na sua calculadora científica, a sua melhor amiga, a gente vai ter que a concentração vai ser 1,4 vezes 10 a menos 5 mol. Mol vezes litro a menos 1. Foi. Então essa vai ser a solubilidade. Porque é o tanto que o sal ele vai conseguir se dissociar na água, o quanto que ele vai conseguir se solubilizar na água. Então, se a gente botar o nitrato, ou quer dizer, se a gente botar o cloreto de prata na água, a concentração final, não importa o quanto cloreto de prata você botar, vai ser 1,4 vezes 10 a menos 5, com os dados que o programa deu pra gente. Então, por enquanto eu acho que é isso. Aí eu vou fazer mais um vídeo com o restante do problema, se vocês quiserem continuar nessa aventura mística desse problema. E é isso. Um beijo e um abraço.